Olá, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, gozando de saúde, resguardando-se conforme estabelecido pelos nossos governantes nesses dias difíceis desse problema que nos assola. Mas sabemos que estamos sempre na dependência de Deus e vamos continuar assim, porque estando debaixo da mão poderosa dos cuidados de Deus, sempre vamos estar bem. Muito bem, meus irmãos, nós traremos hoje mais uma meditação na Palavra de Deus, no livro que estamos estudando, na primeira carta de João. Estamos no capítulo 1 e estudamos o versículo 1 e 2, e agora estudaremos o versículo 3 e o versículo 4. Na lição passada nós deixamos duas perguntas. A primeira, qual a nossa experiência com Jesus? E a segunda, qual testemunho podemos dar acerca de Jesus em nossas vidas? Diante de tudo que nós podemos estudar, sabemos que infinitas lições nós podemos tirar desse capítulo, mas trouxemos algumas lições importantes. E principalmente dentro da expressão de João, quando ele diz aquilo que vimos e ouvimos. Deixamos também um versículo final ao qual nós podemos, de alguma forma, auxiliar os irmãos na resposta destas duas perguntas. E o versículo está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 10 e 11, que diz o seguinte: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, explica o versículo, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Nós sabemos que as nossas experiências é que vão nos habilitar a testemunharmos sobre Cristo. Espero que os irmãos tenham tido bastante proveito na lição passada e que vocês tenham tirado mais ainda do texto do que aquilo que nós pudemos meditar de uma forma bem resumida. Hoje nós estaremos então abordando o versículo 3 e 4 e eu gostaria então de fazer essa leitura com os irmãos destes versículos. Mas, como de costume, nós vamos ler não só o versículo 3 e 4, mas o versículo 1 e 2 também, para podermos irmos memorizando cada vez mais a palavra de Deus, que ela esteja instalada em nossas mentes e em nossos corações. Então, leiamos 1 João, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Muito bem, meus irmãos, tendo feito a leitura, nós percebemos aqui que João, ele não dá voltas. Na sua introdução, ele já diz em sua carta qual é o seu tema, de quem ele está falando. Ele está falando de Jesus, ele está falando da vida eterna em Cristo Jesus. E ele, não perdendo tempo, nos ensina uma lição preciosa, que nós também não devemos perder tempo com relação a proclamarmos a palavra de Deus. Essa palavra preciosa, essa palavra importante. E muitas vezes nós protelamos a pregação dessa palavra. Vê bem que João, o escritor do Evangelho,
se preocupa em escrever também carta aos irmãos ali no momento em que esses irmãos estão sendo, como dissemos na lição passada, abordados com heresias, com coisas que não faziam parte da palavra de Deus, não faziam parte da pregação do Evangelho, não fazia parte do caminho que Cristo tinha apontado. E João, apóstolo, aquele que vivenciou, aquele que viu, ouviu, experimentou, ali não perde tempo em falar da sua experiência para as pessoas. Nesses dias atuais, nós falamos muito sobre tempo, principalmente nesses dias agora em que vivemos. Tempo de vida, inclusive, né? Quanto tempo as pessoas têm se pegarem o coronavírus, se adquirirem, não tiverem imunidade, quanto tempo vai passar para que esse vírus desapareça, quanto tempo vão demorar para atender as pessoas. Tempo sempre é a palavra. Né? Quanto tempo a economia vai levar para se recuperar? Quanto tempo essa histeria que vivemos nesses dias vão passar? Tempo talvez seja uma palavra que dizemos cotidianamente, é uma palavra que faz parte do nosso vocabulário muito mais do que imaginamos. Mas João aqui não perde tempo, ele vai direto ao assunto, ele fala daquilo que ele tem por objetivo na sua carta. Ele introduz esse assunto de uma forma muito forte. E a pergunta que fica para nós é: que tempo nós temos para falar da palavra de Deus? Interessante, né? Como nós muitas vezes perdemos tempo. Por exemplo, se alguém diz para você assim: meu irmão, você tem que pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que ser pregada por você. Qual é o seu primeiro pensamento? Você pensa: eu tenho que pregar, mas agora eu não tenho muito tempo. Eu não tenho tempo porque eu estou estudando. Fazendo um cálculo rápido aqui, nós estudamos aproximadamente até a faculdade. Se nós fizermos apenas 4 anos, faculdade de 4 anos, nós estudamos aproximadamente 17 anos. Aproximadamente 17 anos. 9 do ensino básico, mais 3 do ensino médio, mais 4 ali do ensino superior. Mas muitas vezes, depois que nós fazemos o curso superior, nós temos uma pós-graduação, que dura aproximadamente 1 ou 2 anos. Depois, nós temos o nosso mestrado, depois o nosso doutorado, depois o nosso pós-doutorado. Aí depois disso tudo eu vou me preocupar em pregar o Evangelho, porque por enquanto eu tenho que fazer isto, porque eu preciso de investir na minha educação, eu preciso de investir no meu estudo. Nada disso é errado, meus irmãos. Mas nós colocamos isso como aquilo que toma conta de nosso tempo para nós podermos pregar o Evangelho para as pessoas, para nós podermos falar de Jesus, para nós sermos objetivos naquilo que nós recebemos com objetividade. Outros dizem o seguinte: não, eu tenho que me casar. Depois que eu me casar, eu começo a pregar o Evangelho. Não, depois que eu tiver os meus filhos e os criar, eu prego o Evangelho. Nós sempre temos alguma desculpa para dizer: depois eu falo de Deus para as pessoas. Porque agora eu não tenho tempo, agora eu tenho outras coisas importantes da minha vida que eu preciso de fazer. Com certeza, meu irmão, você não é assim, com certeza você tem trabalhado pelo Evangelho, mas muitas pessoas são assim, e nós precisamos de alertar essas pessoas que o Evangelho ele tem que ser pregado a tempo e fora de tempo, como a própria palavra de Deus diz. E o tempo de pregar o Evangelho é agora, é hoje. O tempo de falar objetivamente da palavra de Deus é agora, hoje. Sabedores nós que temos que ter esse conhecimento da palavra. Essa experiência que nós falamos sobre ela, nós temos que ter para poder pregar esse Evangelho. Né? Então, para pregarmos o Evangelho é o hoje, é o agora. Sermos objetivos com relação à palavra de Deus. Muitas vezes também perdemos tempo pregando. Como é que nós podemos perder tempo pregando? Nós podemos perder esse tempo falando de
coisas que não estão escritas na Bíblia, falando de coisas que não existem ou interpretando a palavra de Deus de uma forma incorreta, falando de coisas que nós não experimentamos, falando de coisas que nós não vivenciamos. João aqui insiste várias vezes aquilo que vimos e ouvimos, aquilo, de uma certa forma ou de outra, ele fala daquilo que nós experimentamos, nós estamos falando. E a única forma de você experimentar aquilo que Deus tem para você é conhecendo aquilo que Ele tem para você poder falar com propriedade. Não percamos tempo, meus irmãos. Sabe por quê? Aqueles que dizem que, eu estou estudando, por isso eu não tenho tempo de falar da palavra de Deus. Eu estou cuidando da minha carreira no meu serviço, por isso eu não tenho muito tempo. Eu tenho que cuidar disso, eu tenho que ganhar uma promoção no meu serviço, então eu estou me dedicando. O meu serviço é muito complicado, eu tenho que trazê-lo para casa para fazê-lo. Mas, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte, é neste momento que você faz ali o seu tempo e a sua objetividade em pregar o Evangelho. Quer ver como? Estou no meu serviço. Com certeza, eu vou conversar com um dos meus amigos de serviço, um amigo, uma amiga de serviço, um colega. E por que não aproveitar esse tempo, muitas vezes, sem essa pessoa conhecer o Evangelho, para dizer para ela, você conhece a Bíblia? Você conhece o Evangelho de Cristo? Ou às vezes até mesmo uma dúvida que essa pessoa tenha, eu esclarecer para essa pessoa dentro do Evangelho, eu estou ali vivenciando o meu trabalho, eu estou ali procurando uma melhoria no meu serviço, uma promoção, mas estou também fazendo o trabalho de Deus, dando o meu testemunho para as pessoas. Muitas vezes nós estamos ali dentro do nosso trabalho, as pessoas não sabem que nós somos servos de Deus. Na minha escola, na minha faculdade, na minha vizinhança. É interessante como, às vezes, nós achamos que temos que fazer esse tempo da seguinte forma, não, esse bloco de tempo que é o bloco de tempo que eu prego, esse aqui é o bloquinho de tempo que eu estudo, esse aqui é o bloco de tempo que eu trabalho. Não, meus irmãos, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. Eu estou no meu trabalho, eu sou um pregador do Evangelho. Muitas vezes a gente diz que o pregador do Evangelho é só aquele que tem tempo integral, aquele que é o pastor da igreja, aquele que é um missionário, ele tem tempo integral, então ele tem que pregar o Evangelho porque ele tem um tempo integral. Nós também somos crentes, nós somos servos de Deus em tempo integral, meus irmãos. Em tempo integral. Nós não precisamos de deixar o nosso trabalho, a nossa escola, a nossa faculdade, a nossa comunidade para podermos sermos pregadores de tempo integral. Nós o somos sempre, em todos os momentos, nós devemos o ser. João usa aqui a sua carta já de uma forma direta para falar de Jesus para as pessoas. Mas meu irmão, como é que eu faço para me habilitar mais para poder falar do Evangelho de Cristo? A primeira coisa que você tem que ter para ser habilitado é ser um salvo e remido por Jesus Cristo. Se você já é um salvo e remido por Jesus Cristo, se você já confessou Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, você já está habilitado para pregar o Evangelho. É claro que você deve ter um preparo para isso. João fala do que viu, do que ouviu, do que experimentou com Jesus. Então ele se preparou, ele foi preparado por Jesus para fazer isso. Nós temos que ter conhecimento. João tinha esse conhecimento direto de Jesus porque ele passou pela melhor escola, Ele passou pela melhor faculdade de teologia, pelo melhor seminário, porque ele esteve perto de Jesus, mas nós também temos essa oportunidade, porque temos a palavra de Deus, ela está à nossa disposição para que nós a leiamos, para que nós aprendamos, para que nós pesquisemos nela aquilo que precisamos de saber.
Então, prepare o conhecimento, depende de nós, da nossa leitura, de aí dispor tempo para isso. Porque falamos, não tenho tempo. Sim, você tem tempo. Quer ver por que você tem tempo? Você assiste o jornal, você vê um filme no Netflix, você sai e vai ao cinema, você namora. Você tem tempo, sim. Aquele momento ao qual você tira para almoçar, eu tenho meia hora para almoçar. Ok. Com certeza com 10 minutos você consegue comer. E os outros 20, o que você faz? Eu tenho uma hora de almoço. Por que essa hora você não usa para adquirir cada vez mais esse conhecimento, para orar, para poder absorver mais a palavra de Deus? Para que quando você abrir a boca para falar, para testemunhar de Deus, você seja objetivo, você fale daquilo que você conhece, daquilo que você viu na palavra, daquilo que você ouviu da palavra de Deus. Porque a coisa continua do mesmo jeito. A diferença é que João viu e ouviu Jesus falando ali, logo, como já vimos. Ele estava junto com Jesus. Hoje nós temos a palavra, a Bíblia, que nós ouvimos sobre ela, que nós vemos essa palavra, que nós lemos essa palavra. Então nós precisamos, como já dissemos, primeiro ser um remédio. Por quê? Porque você não pode falar de Cristo para as pessoas, você não pode evangelizar para as pessoas, você pode até tentar fazer isso, mas você faz isso sem autoridade, você faz isso sem ter essa experiência de ter Jesus no seu coração. Mas se você o tem, você já está habilitado a falar desse Cristo, daquilo que ele fez por você. Quando você fala daquilo que ele fez por você, pode atingir as outras pessoas, porque essas pessoas podem estar esperando, podem estar querendo sentir a mesma coisa que você. Um outro detalhe é quando você se prepara, que você tem conhecimento. E para que isso aconteça, para que haja esse preparo, para que haja esse conhecimento, você tem que ter dedicação. Dedicar uma hora, dedicar meia hora, dedicar 10 minutos, mas você tentar absorver cada vez mais essa palavra para você falar daquilo que você viu e ouviu. Ter uma vida de oração, orar, colocar-se na presença de Deus, pedir para que Ele te ensine, pedir para que Ele te inspire, pedir para que Ele te dê oportunidade, pedir para aquele tempo que você se escolhe e quer se dedicar a Deus, você tenha paz para fazer aquilo. E pedir a Deus as oportunidades para que você possa testemunhar de Cristo para as outras pessoas. Testemunho. Tudo isso é um pacote. É um pacote só de remissão de pecados que Cristo faz para você, de preparo, de conhecimento, de dedicação, de vida de oração. Depois disso tudo, depois desse pacote pronto, você é apto a testemunhar de Jesus Cristo. Você é apto a falar para as pessoas aquilo que Cristo fez em sua vida e aquilo que Cristo pode fazer na vida dos outros. Muito bem. Nós podemos também estudar com as outras pessoas, né? Nós podemos juntos, como fazemos, por exemplo, nas quartas-feiras, agora nós estamos fazendo diretamente na igreja, juntos aprender mais. Quantas vezes eu tenho ido nas reuniões da igreja? Será que eu vou uma vez a cada mês? 2? 4 vezes por mês? Será que eu vou nos estudos bíblicos que são feitos para os casais? Para os homens, para as mulheres? Será que eu vou nos estudos bíblicos da quarta-feira para aprender? Porque a nossa escola dominical a gente faz ali na quarta-feira. Como eu tenho aproveitado o tempo para aprender mais, para ser objetivo quando eu falar a palavra de Deus. João é objetivo, ele vai direto ao assunto, ele está falando de vida, ele está falando de eternidade, ele está falando da eternidade que Jesus oferece. Ele não dá voltas nisso na introdução da sua carta. Qual tem sido, meus irmãos, a nossa vontade de servir? É algo que nós devemos pensar, é algo que nós devemos meditar. Por quê? Porque quando testemunhamos, porque quando falamos da palavra de Deus, porque quando estudamos e nos preparamos para fazer isso, estamos servindo ao nosso Senhor. Somos salvos
para servir. Este é o nosso lema, é o nosso tema desse ano. Salvos para servir. Sabe, o nosso testemunho é uma coisa muito importante. O que temos feito com ele? João ali, ele fala do testemunho que ele tem, do que ele ouviu e viu, do que ele sentiu, da sua experiência. Qual é a sua experiência e o que você tem passado para as outras pessoas? Temos que lembrar, meus irmãos, que o nosso campo é onde nós estamos vivendo o nosso dia a dia. O nosso campo não é algo que vai ser preparado para nós daqui a 10 anos, daqui a 17 anos, depois que eu terminar meus estudos. O nosso campo não vai ser preparado para nós depois que nós fizermos o seminário bíblico. O nosso campo é onde nós estamos vivendo o nosso dia a dia. O seu campo é sua família, que alguns ainda podem não ter a salvação de Jesus Cristo. O seu campo é a sua escola, o seu campo é o seu trabalho, o seu campo é a sua vizinhança. O seu campo é onde você vive o seu dia a dia. Então, o nosso tempo é agora. O nosso tempo é agora. Nós não podemos pensar que lá adiante teremos tempo. Vivemos esse flagelo aí desses últimos dias de uma doença que pode matar pessoas que estão com imunidade baixa, pessoas que têm uma certa idade. Essas pessoas se veem cercadas por uma doença que pode tirar o tempo que lhes resta. Mas nós também não sabemos qual o nosso tempo, quanto tempo temos. Por isso que o nosso tempo é agora. Falo com vocês agora através desse vídeo. Mas quanto tempo eu tenho? Não sei. Mas eu sei de uma coisa, que eu tenho que aproveitar o tempo que Deus me dá para poder falar e ser objetivo falando da sua palavra. João também traz algo importante no versículo 3. Ele traz um convite. E um convite interessante. Ele diz o seguinte no seu convite: para que vocês tenham comunhão conosco, para que você mantenhais comunhão conosco. Vamos lá ler o versículo 3 desse capítulo. Diz assim: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Interessante isso, porque nós vemos aqui que João, ele fala que aquilo que ele está dizendo é para que ele tenha comunhão com os irmãos. Comunhão é uma palavra muito interessante, uma palavra que nós usamos muito na igreja, uma palavra que nós cantamos, uma palavra que é difundida o tempo inteiro por nós. Comunhão vem da palavra koinonia. E talvez para que nós entendamos e possamos absorver mais essa palavra, nós podemos utilizá-la da seguinte forma: comunhão significa para nós, tem um sentido de companheirismo, meus irmãos, de participação, de compartilhamento, de contribuição com o próximo e com Deus. Comunhão, ter em comum a mesma ideia, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo, andar na mesma direção. Sempre que penso em comunhão, eu penso numa passagem bíblica do paralítico que foi levado até Jesus. E esse paralítico foi levado numa maca. E essa maca, com certeza, um homem de cada lado, 2 na frente, 2 atrás. Imaginem vocês, se um desses homens resolve soltar uma das hastes dessa maca, o que aconteceria com o doente? Esse doente iria cair, iria piorar, inclusive, a sua situação.
Mas a comunhão é algo que faz com que esses homens andem juntos, carreguem essa maca juntos. E é isso que nós temos que fazer como igreja, meus irmãos. Comunhão uns com os outros, carregar, dividir o peso. Falamos de pregação do Evangelho, o peso da pregação não pode estar sendo colocado em cima do pastor da igreja, do pregador na igreja. Não. A comunhão nos faz, ou deve fazer com que todos nós façamos o trabalho que tem que ser feito juntos. Não devemos nós colocar peso maior em cima do outro. Lá na Igreja Nascente, em Atos capítulo 2, versículo 44, diz o seguinte: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles se mantinham unidos e tinham tudo, meus irmãos, é tudo em comum. E é isso que nós temos que ter como cristãos. É isso que nós temos que ter como igreja. Tudo em comum. Todos os trabalhos. O irmão Adenir falou uma coisa interessante na sua série de estudo, que quando somos convidados para um trabalho na igreja, na verdade, não convidados, mas convocados, porque somos servos. Servo não tem convite, servo tem uma ordem. E quando nós somos convocados para um trabalho na igreja, irmão, você vai participar do louvor. Esse irmão deve saltar de alegria. Irmão, hoje você está chamado lá para limpar a igreja. Você deve saltar de alegria. Isso que o irmão expressa, nosso irmão Denis colocou, saltar de alegria. Sabe por quê? Porque você vai estar fazendo parte do serviço do Senhor. Você está tirando o peso um dos outros quando você faz o seu trabalho, quando você prega, quando você ora, quando você canta, quando você limpa a igreja, quando você visita. É uma divisão de trabalhos, para que nenhum seja pesado ao outro e que todos tenham um objetivo em comum. Sabe qual é o objetivo em comum em todo o trabalho que é feito na igreja? Todo. Seja da limpeza, pregação do evangelho, todo o trabalho é importante na igreja. Sabe o que você está fazendo? Você está servindo o reino de Deus. E João fala que está falando daquilo para os irmãos, e ele quer que esses irmãos mantenham com ele a comunhão. Ele fala do que viu, do que ouviu. Ele fala da sua experiência. E ele convida esses irmãos para que tenham comunhão com ele. E ele explica uma coisa muito interessante, que essa comunhão não é comunhão com ele, porque é ele, João. Não, ele diz o seguinte: nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Ou seja, é algo que nós temos uns com os outros porque nós temos isso, ou devemos ter isso com o Pai e com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa comunhão que nos foi otorgada por Jesus Cristo na cruz. E para termos essa comunhão, temos que ter tudo em comum, temos que ter os objetivos em comum, temos que trabalhar juntos por esse reino. E ele ainda acrescenta o seguinte: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Imaginem isso, meus irmãos. É alegria para Pedro. Escrever aquela carta, falar de comunhão. É alegria para ele poder falar a esses irmãos aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, compartilhar com esses irmãos sobre a vida eterna. Nós temos que ter essa alegria, nós temos que ter essa comunhão uns com os outros. Nós temos que, em Cristo, termos essa felicidade de podermos trabalharmos juntos uns com os outros. É importante, meus irmãos, nós observarmos que que João tem colocado aqui na sua carta.
Agora fica para nós pensarmos uns com os outros. Que comunhão é essa que eu tenho que ter? Como podemos alcançar essa comunhão? Que sentimento essa comunhão causa no apóstolo, já falamos sobre isso, e qual sentimento causa em nós? Porque no apóstolo João, causa um sentimento de alegria por escrever a carta, por estar compartilhando, por estar dizendo que ele quer comunhão com os irmãos, que ele tem essa comunhão com o Pai e com o Filho. E nós também precisamos nos indagar o que esta comunhão deve produzir em nós. Então, meus irmãos, fica para a nossa meditação e para a nossa discussão. Que comunhão é esta? Está descrita aqui, que João convida os irmãos a ter com ele. Como podemos alcançar essa comunhão? Que sentimento essa comunhão causa no apóstolo? Essa resposta já está no versículo, mas essa outra não está. E qual sentimento essa comunhão causa em nós? E por fim, o que essa comunhão deve produzir em nós? Essa última pergunta eu queria deixar aqui duas respostas, antecipando a discussão dos irmãos. Essa comunhão deve produzir em nós vida de santidade e amor ao próximo. Que nós possamos meditar nisso, meus irmãos. Eu sei que existem muito mais lições nesses 4 primeiros versículos, mas que nós possamos meditar nisso. Como estamos aproveitando o nosso tempo? Estamos sendo objetivos na pregação da palavra e aproveitando todo o tempo que nós temos para pregar essa palavra. Se estamos fazendo isso com alegria, como o apóstolo descreve, que faz isso, e se alegra com isso, escreve e se alegra em estar escrevendo, estar testemunhando de Cristo. E que pensamos também na nossa comunhão uns com os outros. O que nós temos feito? Como nós temos dividido o trabalho? Como nós devemos pensar? Como nós devemos agir juntos como servos de Deus? Que Deus nos abençoe. Que nós possamos meditar, tirar outras lições dessa pequena parte do texto e que podemos discutir entre nós, entre a nossa família, sobre isso que acabamos de meditar.